Bem-vindos ao episódio 0 do House of Leader Talks, um espaço de conversas que nos vai acompanhar ao longo da presença da nova SBA Executive Education no Rock in Rio Lisboa 2026 e onde vamos dar palco a vozes de liderança dos vários parceiros, convidados e personalidades que vão passar pela House of Leaders. A House of Leaders nasce precisamente da vontade de criar um espaço diferente dentro do festival, um espaço onde a liderança, a cultura, a educação, também o negócio, se vão cruzar de uma forma muito mais humana, mais informal e mais aberta a conversas improváveis. Ao longo dos próximos meses vamos falar sobre decisões, inovação, talento, criatividade, futuro e também sobre dúvidas, sobre pausas, sobre mudanças de ritmo e tudo aquilo que normalmente não aparece no principal palco tradicional da liderança. E para começarmos esta série, fazia-nos sentido trazer alguém que já vive há muitos anos exatamente esta interseção entre a cultura, o impacto, a cultura e a construção de grandes ideias, e naturalmente tinhas que ser tu a primeira cobaia, Roberta, que tens liderado a expansão do Rock in Rio, transformando muito para além, como tu já falaste várias vezes, aquilo que é um festival. Até porque é mais do que um festival, é mais do que uma marca, é uma comunidade com impacto cultural extraordinário. E, portanto, em primeiro lugar, muito obrigado por teres aceito esta parceria e que faz todo o sentido e cada vez acho mais. Do nosso lado, nós queremos reforçar que a liderança também tem que viver diferentes tipos de formato. E às vezes nós estamos sempre em performance, estamos sempre a treinar, mas raramente paramos, não é? Fazemos pausas conscientes para poder avançar com mais motivação, mais vontade. E eu acho que trazer esta primeira nota neste episódio 0 contigo é um orgulho, é um privilégio e muito autêntico, porque eu sei que tu és super autêntico. E, portanto, isto leva-me à primeira pergunta que eu gostava de fazer. Estás preparada? Bora, vamos a isso. Entusiasmada. Vamos. Então, há ideias que mudam tudo, mas começam por vezes por ser apenas uma primeira nota. Como é que tornas big ideas em big hits? Como é que nascem e se transformam em big hits? Olha, aqui acho que tem várias respostas. Nada é tão simples assim, né? Mas no nosso caso, e da onde a gente vem, a gente acredita em comunicação acima de tudo, né? E comunicação, se a gente for pensar, é uma questão de relacionamento, né? Então, você pensa no macro, você pensa no micro, você pensa em cada indivíduo, em cada parceiro. E tem sido esse a grande forma de a gente realizar a coisa, é pensar em ecossistema, pensar em como todas as forças necessárias para fazer aquela ideia, que para já é só uma ideia, não é um big hit, acontecer, ela tem que ser boa e trazer resultados bons o suficiente para que cada parceiro esteja empenhado naquela jornada. Então, sem dúvida nenhuma, olhar e ter compromisso com o retorno do ecossistema, porque não é você só querer um ecossistema. Você pode querer montar um ecossistema fazendo um cheque. Compra serviços. Isso não te entrega necessariamente empenho, paixão, compromisso. Então, quando a gente tem ali uma faísca de ideia, a gente vai olhar em volta assim, quem é que pode ganhar com essa ideia? Quem é que pode ter afinidade com essa ideia? Quem é que vai... E a partir dessa soma de parceiros é que a gente vai fazendo a diferença. A gente está construindo um big hit nesse momento. E tem essa graça também, que é o quando vira big hit. Quando nasceu a ideia, não necessariamente é... Ela pode ser... né? O big hit, ele não necessariamente é uma coisa imediata. Ele pode ser construído que lá na frente diz uau, e parece que tudo foi muito fácil. Pô, mas levamos anos para fazer, essa jornada. E hoje, por exemplo, para falar de ecossistema, hoje quando a gente decide que o próximo passo para o Rock in Rio Lisboa é trazer a Europa para Lisboa, é fazer que ele seja a grande referência no verão europeu para juntar o público estrangeiro ao público português, isso é uma jornada, né? Ele não vai ser um big hit em uma edição, ele não vai ser um big hit em duas. Agora, quando lá em 2030 a gente estiver falando, você vai, uau, big hit. Sim, mas isso começou muito tempo atrás. Mas isso começou muito tempo atrás, olhando para o ecossistema, né? A gente hoje não tinha a menor condição de comprar mídia na Europa para fazer o Rock in Rio, para trazer o público. Mas quem é que traz? Quem é que tem interesse em trazê-los? Quem é que tem interesse de receber os turistas? Para quem é uma mais-valia ter turista? E de que forma e qual turista? E aí isso vai se construindo. Então é um mega ecossistema que trabalha e aí de repente tem um big hit. Sabes que eu estava a ouvir, e mesmo este exemplo que tu estavas a trazer de trazer a Europa para o festival,
eu acredito muito, tu não disseste, mas eu quando olho para ti e vejo em muitos casos, é preciso um bocadinho também a capacidade de sonhar com ambição e mobilizar as pessoas a acreditar numa causa. E tem um efeito brutal. Às vezes não corre bem, está tudo bem, mas ir testando, ir puxando as pessoas com a combinação que estavas a dizer de sonho, com ambição, mas ao mesmo tempo compreendendo o que é que os diferentes stakeholders vão ganhar com fazer essa combinação é maravilhoso. E, portanto, fico inspirado de ouvir pessoas como... Tem coisas importantes nisso que você está trazendo, Pedro, que é... Acho que hoje das coisas mais desafiadoras, e não é à toa que eu venho com essa t-shirt, não é à toa que esse é o grande tema, por exemplo, dessa edição do Rock in Rio. Você perguntar quem é que sabe sonhar hoje em dia. A gente estão nos apresentando, o mundo está complexo, tem muita coisa nova acontecendo numa velocidade muito grande. O nosso ritmo humano, biológico, não vai na mesma velocidade. A gente está confuso. A gente não sabe muito bem o que vem por aí. Beleza, né? Mas você precisa estar aqui a tempo suficiente para se entusiasmar com a mudança. A mudança para muita gente é assustador. Sim, sim, E sim. a gente vê os números dos jovens super assustados em relação ao futuro. Como é que a gente constrói o futuro? Sonhando. O que é o sonho? O que é o desejo? O que eu gostaria de ver no mundo? E se a gente precisa estimular o sonho, porque o que está acontecendo hoje é que tem mundos muito feios sendo apresentados. E mundos muito feios eu não quero ir. A gente precisa apresentar mundos bonitos, e acho que a liderança tem esse papel de apresentar mundos bonitos, mas a minha história me diz, e cada um tem a sua, mas na minha história eu só consigo apresentar mundos onde que eu acredito. E aonde eu consigo cativar pessoas, e não são todas, mas aonde se junta um grupo forte, é onde de repente alguém ouve uma história. Falei, cara, mas isso faz sentido para mim. Eu quero participar, eu quero ir estar junto. contigo. Esse sonho agora é meu também. Claro. Esse sonho não é de alguém. Alguém partilha, alguém tem capacidade de sonhar, e esse sonho vai virando um sonho coletivo. Aí é que ele ganha força. Eu acho que a crença e o entusiasmo que eu estou com esse projeto é, de fato, trazer a humanidade do líder e dizer, bicho, sai dessa postura bonita, a gente vem de gerações onde o líder tem que ser uma referência. É difícil pra caramba, a gente erra muito, a gente bate cabeça, é bonito falar, bem. agora no dia a dia, né? Sei lá, com alguém que eu fiz alguma coisa, eu dei uma opinião que a pessoa não gostasse ontem, hoje tá me ouvindo aqui falar assim, até parece. Bicho, a gente erra, acerta, toca, mas tem que ter esse toque de humanidade, inclusive para permitir que os outros sonhem. Porque se o líder for perfeito e inatingível, Esquece, não vai funcionar. ninguém mais chega lá. O tempo de endeusar as lideranças acabou. Eu acho que cada vez mais os líderes têm que ter uma boa dose de vulnerabilidade autêntica e a coragem de aceitar que vão errar e as pessoas compreenderem que faz parte. Porque caso contrário, estamos sempre a tentar perseguir um arquétipo que só faz mal. Isso é sufocante. Mas tu disseste uma coisa que eu acho um bocadinho off-script, mas desculpa, as palavras... É assim, que é a questão de mobilizar as outras pessoas, porque o sonho não é só meu, é do coletivo. Uma das coisas que eu sinto é que nós temos de trabalhar cada vez mais uma mentalidade de ambição e sonho coletivo. Porque muitas vezes eu tenho um sonho e vejo pessoas que guardam o sonho na gaveta, porque epá, este é meu, eu não posso fazer agora, mas agora vou guardar. E depois alguém vai fazer. Nós temos que trazer os sonhos e se alguém fizer por nós e mobilizar melhor do que nós, melhor. É isso mesmo. Portanto, eu concordo com isso. E acho uma coisa que é... Nós somos coletivos. Quantos de nós vivem isolados do mundo? Deve ser uma minoria, não sei esse número, mas deve ser uma... Nós somos seres coletivos. Completamente. Né? Então, a gente tem que pensar de forma coletiva. Eu acho que a gente tem que questionar um pouquinho os sistemas. Porque eu acho que, de alguma forma, nós fomos ensinados nas últimas décadas que alguém resolve por nós. O governo resolve. Antes era a igreja. Eles, é sempre eles. Mas o dinheiro do governo... Mas quem são eles? Quem é o dinheiro do governo, bicho? O dinheiro é nosso. O dinheiro que não vai acontecer. E essa é a beleza e a potência que eu vejo. Essa foi a minha escola. Eu tenho um pai que não espera por nada, só vai, né? Um dia eu ouvi um executivo querido dizer assim, go with the flow. Né? E aí outro dia, passa um tempo, e eu fiquei olhando aquilo, go with the flow, se essa parada não foi educada assim, não. Não foi, e fiquei... Porque ele é um executivo que eu admiro, e eu fiquei olhando para aquilo assim, isso não está fazendo sentido, como é que eu vou? Não, bicho, eu fui ensinada, rala, vai contra a maré, constrói, né? Eu falei, qual é a parte do go with the flow? Aí fiquei assim. Aí depois de um tempo,
vejo um adesivo que fala quem vai com a... dos pés, quem vai com a maré é peixe morto. Eu falei, agora... Ai, meu Deus, a guitarra. Agora a resposta veio, bicho. Não é para go with the flow. Não é sobre go. É sobre, às vezes, go with the flow. Ou é onde eu concordo, eu vou com o flow. Né? Eu sigo porque eu concordo, eu admiro, eu valorizo. Às vezes vou porque não tem outra solução. Mas ligada onde é que a gente pode fazer pegando a aqui diferença. no Go With The Flow, a pegar nesse ponto para te fazer aqui uma outra pergunta que é, onde é que entra o planeamento e o improviso? Não é? Porque onde lideramos, nós provavelmente temos que viver as duas coisas, não é? Como é que nós conseguimos passar de big ideas para big hits, reconhecendo o valor do planeamento e o valor do improviso, não é? Porque às vezes é o que acontece no dia a dia, por melhor planeamento que existe. Eu diria que no meu mundo é todo assim, tá? O meu planeta é todo assim, porque, de fato, a gente planeja até as pessoas entrarem. Depois que as pessoas chegam e ocupam, pessoas artistas, pessoas públicos, depois eu não sei mais o que vai acontecer. E qual é a importância do planejamento para o improviso? Daí vou falar da nossa experiência, porque a minha história está há muitos anos nesse território. A gente planeja muito com um cenário A, B, C, D, pá, e se, e se, e se. Aí faz assim milhões de cenários. Para quê? Porque se acontecer o cenário H, a gente já queimou a mufa com todos esses outros cenários e está disponível, não precisa testar esses todos. Eu não preciso passar do A ao H para chegar e lidar com o H. Então, o planejamento ele permite uma maior flexibilidade e adaptação ao improviso, porque você já faz parte do planejamento o improviso. Não percebo. Então, no nosso caso é isso. Sim. A gente pensa em milhões de coisas que a gente não quer que aconteça, mas que podem acontecer no planejamento. A gente vai criando todas as possibilidades. E tu, enquanto líder, tu estás a falar no âmbito do festival. Como é que és tu enquanto líder? Tu és uma pessoa que planeia para performar ou acreditas nas tuas competências e improvisas? Sou completamente caótica. Eu não tenho formação estruturada. Eu fiz faculdade de maternidade, mas eu sou muito... A minha formação é empreendedora. E a minha jornada, para o bem e para o mal, tem um preço alto para pagar, mas todas têm, vai lá e faz. E eu não fazia nem o que era. Quem? Rock quê? O que tem que... Eu comecei, eu já tinha trabalhado antes, mas eu assumi responsabilidade sem fazer a menor ideia do que eu tinha para fazer. E aí o primeiro grande aprendizado, que não foi por sabedoria, foi porque não tinha outra alternativa, é o valor das pessoas, né? Então, eu não tenho uma forma estruturada de trabalhar. Eu fui ficando... Mas também venho de uma cultura de um grande líder. Então, e como filha, eu falei assim, caramba, eu tenho que ser esse grande líder. Então, teve um processo muito grande de entender que a gente não tem que ocupar os mesmos espaços. E mesmo querendo ser uma grande líder, eu não necessariamente vou ser igual àquele líder. Porque a gente tem características diferentes. Então, qual é a minha forma de liderar? Tendo gente tu já muito encontraste forte esse espaço? Porque eu estou a ouvir, agora estou-te a provocar. Estou a ouvir e às vezes nós vamos criando uma identidade, porque temos que performar, temos que lidar com o síndrome do impostor, temos de... E às vezes vamos cristalizando a nossa própria identidade. Agora eu tenho que ser isto. Quem é que eu sou? Quem eu sou sem ser esta pessoa? Como é que tu lidas com esta expectativa que as pessoas têm de ti? Desconstruindo. Como é que tu fazes isso? Eu desconstruo o tempo todo a expectativa do padrão colocado para me dar liberdade de ser como eu sou. Isso dá algum desconforto. Não, então hoje eu vou, para casa aqui é um ambiente descontraído, mas eu vou com brilhos, ou eu vou com a t-shirt, ou eu vou com o cabelo azul, ou eu vou de colorido. Você já me viu chegar de cornos de Natal num jantar executivo. E eu tinha certeza absoluta que ia ter mais gente decorada de Natal e só tem. Eu falei, agora eu vou ficar. Agora eu vou ter que ficar. Então, assim, eu faço questão de falar das minhas fragilidades, porque senão é uma prisão para mim. Eu já vi, na minha história de família, e do meu pai, ele ser insubstituível, e eu odiei vê-lo preso ao insubstituível. Então, eu faço para que eu não seja insubstituível. E isso foi dando ainda mais força para aquilo que eu tive que lidar no meu primeiro grande desafio, que foi o meu primeiro grande Rock in Rio, que eram aqueles grandes profissionais que estavam fazendo de fato aquele mundo girar,
com a minha contribuição. Já te digo como é que eu descobri cadê a minha contribuição. Por que eu tive alguma, só descobri no final. No caminho eu não sabia. Depois, hoje, eu tenho absoluta convicção de tudo que eu não sei. Eu não sou boa em números. Mas não precisa ser na parte financeira, não. A gente estava discutindo mídia programática, há uns 2 anos atrás. Aí eles explicavam, o nosso diretor de marketing, Luiz, explicava. Eu falei assim, bicho, chama o Duarte, que é o CEO, o CFO, chama o Ricardo, que é CEO, que é engenheiro, entende os números pra caramba, explica para eles. Eu não sou capaz sequer de tomar aquela decisão. Não consegui chegar lá. Ah, que patético. Eu deveria saber como o líder. Bicho, eu não consigo, não sou eu. Então, eu parei de tentar dar conta de tudo. Eu parei de tentar fingir que sei de tudo. Eu não sei. Só que eu tenho que ter quem saiba. Então, essa tem sido a solução, né? E onde é que eu fui me fortalecendo? E foi o sinal que eu vejo que até hoje é válido. E no meu primeiro grande desafio, que foi o primeiro Rock in Rio, liderar o terceiro Rock in Rio, o meu primeiro grande Rock in Rio, em 2001, foi quando acaba o festival. Até então, sei lá, né? Quando acaba o festival, eu entrei a filha do Roberto e saí a Roberta, respeitada pelo mercado. Eu continuava não sabendo nada de produzir festivais. Eu sabia um pouquinho. Tinha feito ali um mega mestrado, né, em 9 meses. Mas eu continuava não sendo expert em absolutamente nada daquilo que aquelas pessoas eram. Mas alguma coisa ficou. E aí, o que eu vejo que ficou? Ficou transparência, ficou honestidade, ficou respeito, ficou frontalidade. Isso ficou. Então, ficou quem? Ficou eu. Sou eu. E isso é o que me traz até hoje. Sempre sou eu. Não sabendo fazer um monte de coisa, sabendo fazer alguns, tendo visão de um pedacinho, e somando um monte de gente, sabe fazer o resto. É espetacular ouvir-te relativamente a retirar a pressão, partilhando as tuas vulnerabilidades. Mas isso dá trabalho, tá? Claro que dá. É super contraditório, porque o mundo fala pra você ficar bonito, de cabelo todo uma cor, só tô brincando, mas Não, o mundo, a gente vem de um mundo muito estigmatizado, muito construído. Só que foi menos doloroso desconstruir, tem sido. E continua. Tem sido menos doloroso desconstruir do que tentar fingir que eu sou uma coisa que eu não sou. Completamente. Eu acho que cada vez mais os líderes que conseguem libertar essa pressão, tendo coragem e vulnerabilidade para partilhar aquilo que sabem e aquilo que não sabem, onde vão contribuir com valor e não contribuem, é espetacular. Deixa-me só fazer aqui um pivotar para uma pergunta para irmos fechando aqui a nossa conversa, que está maravilhosa, mas depois temos que cumprir aquilo que nós acordamos. As pessoas vão para o festival para fazer uma pausa, para se divertirem, mas tu deves estar num stress brutal. Onde é que tu fazes a tua pausa? Onde é que tu regeneras a tua energia? Quando acaba. Nos dias de festival é só quando acaba. É mesmo tipo no dia 28, a hora no que dia sai 28. a última pessoa... Todo dia tem isso, né? Ai, acabou. Ai, Conta agora vamos bem. de novo. Para de respirar. Vai. Mas tem um lugar no festival que eu faço. Essa recarregar de energia, não é a pausa. Que é... Por quê? Eu vou dizer de onde isso veio. Esse meu fatídico primeiro Rock in Rio, quando acabou, 3 dias depois, eu não sabia se ele tinha passado ou se ele ainda vinha. Mas literalmente, eu acordei, falei, ainda vai acontecer ou já aconteceu? E aquilo me assustou. E eu fiquei tentando lembrar as memórias do festival. E aí um dia me mostraram um vídeo, 3 meses depois, me mostraram um vídeo do festival, um pós-festival, tinha uma imagem aérea. Na hora que abre a imagem aérea no mega auditório, na hora que sobe a câmera e mostra a plateia, eu me agarrei instintivamente eu fiz assim. Eu não fazia a menor ideia do que tinha acontecido. A santa ignorância ajuda pra caramba. Essa é a minha santinha mais forte. Mas ali também uma parte do sentido ficou perdida. Então, desde então, em todos os eventos, a gente fez outros projetos, até, mas sempre o que eu digo para a empresa, para a galera toda, do time todo, é 30 segundos. Nem que seja por 30 segundos, pare e olhe em volta. Porque é no brilho do olho de alguém, é num sorriso do público, de pessoas que você não conhece, que essa energia se recarrega. E aí, bicho, vai mais umas horas e aí vai. É ver o resultado do que você está fazendo e não é o show.
É aquilo que as pessoas estão vivendo ali. Roberta, só uma nota pessoal, sempre que estou num momento, mesmo como hoje, uma das coisas que eu faço é dar 2 passos atrás e contemplar. Às vezes são 30 segundos. E é emocionante porque poder proporcionar alguns momentos na vida das pessoas em que colocam um sorriso na cara é das coisas mais maravilhosas que nós podemos proporcionar às outras pessoas. Roberta, muito obrigado pelo primeiro episódio que do seja House uma of boa Leaders Talks. jornada. Vai ser Vai ser, seguramente. com certeza. Obrigado.